Vai Ok, entrar aí, Jéssica? já estamos ao vivo. Isso, aí dá para desligar o teu som agora. Boa noite a todos e a todas. Estamos fazendo mais uma live hoje para tratar sobre o tema educação, que nós estamos trabalhando aí nos últimos dias, certo? E, bom, nós temos hoje, o convidado de hoje é o professor Jefferson. O professor Jefferson, ele é mestre em educação. E o tema grande e relevante hoje, que é o título aqui do nosso post que nós fizemos nas redes sociais, né? Que é a questão isolamento social, um novo paradigma educacional. Será que nós vamos ter um novo paradigma quando terminar essa quarentena? Nós vamos ter um outro tipo de educação? Enfim, isso aí nós vamos discutir no período aí de uma hora. Boa noite, professor Jefferson. Boa noite, Antônio. Boa noite a todos e a todas que estão acompanhando aí. É um prazer e uma alegria grande estar participando aí junto com o Antônio da página e estar podendo fazer esse diálogo com vocês nesse período de quarentena. Obrigado, professor Jefferson. Professor Jefferson, todo convidado novo que vem aqui na nossa página, a gente faz uma pergunta que é referente à fanpage. E o nome da nossa fanpage, já lhe faço uma pergunta, tem medo da história? Antônio, acredito que quem tem medo da história são todos aqueles que sentem seus privilégios sendo invadidos ou sendo tocados pelos ecos do passado, né? Pelos ecos dos fatos históricos que aconteceram no passado. E também o medo que eles sentem, todos esses que têm privilégios na sociedade, privilégios de classe, privilégios de gênero, privilégios de colonialistas, né? O medo que eles têm dos atores dos atores sociais, da possibilidade dos atores sociais serem transformadores da sociedade, né? Uma sociedade que eles privilegia. E também, eu acredito que também do poder conscientizador, no caso aí puxando para o nosso tema, do poder conscientizador dos educadores, né? Das escolas públicas e de outras escolas, o educador como um todo, como conscientizador da comunidade, atentando para os fatos históricos como eles realmente aconteceram. Obrigado, obrigado, prof. Já temos aqui a Érica, está dando boa noite para nós aqui, boa noite aos colegas, né? E aí já estamos aguardando aí perguntas dela aí que vão dar uma contribuída o debate ficar mais qualificado ainda. Professor, esse momento histórico que nós estamos vivendo, ao menos no século XXI, ele é singular. No século XX já nós tivemos algo parecido com uma questão da gripe espanhola, né? Mas, bom, isso nos separa aí em torno de 100 anos aproximadamente. Hoje nós estamos vivendo uma realidade completamente diferente, né? Enfim, sobre esse tema que nós estamos abordando hoje, um novo paradigma na educação, uma pergunta, e já lhe passo a palavra dizendo o que pode mudar pós-pandemia. Será que os professores, os alunos, eles vão ser mais amigos dessas ferramentas digitais em prol da educação? Boa pergunta, Antônio. A minha ideia de fazer essa live aí junto contigo e conversar com o pessoal do canal e com o pessoal que está nos assistindo aí é bem essa, né? É trazer esse momento histórico, né? Sem precedentes, na verdade, e como a escola se coloca nele, como ela está colocada, né? Fazendo uma reflexão de três momentos, na verdade, né? Do momento que nós vivemos até agora, que são 2 meses apenas de pandemia, a gente foi tomado de surpresa. Ninguém sabia que nós ficaríamos 2 meses, todo mundo achava que seria um mês. No princípio, as aulas foram canceladas por um mês. Aí depois a coisa se estendeu, o pico da pandemia, do corona,
não foi acertado pelos especialistas, né? Uma coisa totalmente desconhecida. Então aí nós temos um período agora que o governador também lançou esse projeto aí de fazer uma atividades remotas e um terceiro momento, um momento pós-pandemia, né? Que aí a gente teria que analisar. Mas o importante é a gente ver uma coisa, a economia, a política no Brasil, elas já não estavam bem, né? Então, na verdade, o que a gente tem nesse período de pandemia, na verdade, é uma ampliação, né? Um acirramento das questões políticas e econômicas se tornando mais preocupantes, né? Nós tínhamos uma economia já com retração econômica, né? Uma precarização do trabalho, né? Com a reforma trabalhista, né? Muitas pessoas caindo num trabalho informal, né? E agora tem uma notícia hoje, assim, que é meio, para mim, é meio bombástica, assim, né? Já dentro dessa questão, já sendo atingida pela pandemia, a questão do emprego, da economia, né? Essa retração do PIB e tudo mais, que ainda não, a gente ainda não tem uma ideia do que vai ser isso, né? A gente tem um saldo de 860 empregos formais. O que seria isso? De negativo, um saldo negativo de 860 empregos formais. O que seria isso? É a diferença entre o número de pessoas que foram admitidas e o número de pessoas que foram demitidas. 860 mil. Né? Mas continuando, a política também já vinha numa certa desestabilização, né? Uma falta de estabilidade. Aquele pacto constitucional que tinha sido feito lá em 1988, ele vinha sendo atacado, né? Com várias questões ali anticonstitucionais, né? Os direitos humanos já vinham sendo colocados à prova, né? As questões, a questão do contingenciamento das universidades federais, uma descrença na ciência, né? Tudo isso acaba uma falta de um plano, na verdade, do governo federal, um projeto de educação, né? Não foi dado até hoje um projeto de educação consistente, né? Então a gente já estava num limbo, na verdade, né? E eu gostaria de trabalhar essa ideia, já que tu está falando, já que tu tocou no assunto, né, Antônio, essa ideia de paradigma, né? Paradigma. Paradigma, ele é uma palavra que vem do grego, é uma norma, um padrão, uma orientação, né? Na linguística, no caso, foi trabalhado mais adiante no século XIX, a questão da linguística vai trabalhar como uma nova, os conceitos que vão constituir, que vão dar base para se teorizar a realidade, né? Aí depois o Thomas Smith Kuhn vai falar que são os paradigmas durante a história, eles vão sendo dados pelas realizações científicas, né? O Milton Santos vai trabalhar o paradigma com uma ideia de técnica. As técnicas elas vão se sucedendo ao longo da história, né? E as quebras de paradigma são quebras sempre muitas vezes ocasionadas por trocas, por descobertas científicas, ou então por descobertas de novas técnicas, né? Que é o caso das novas tecnologias informacionais, daí que a gente poderia entrar. Porque a gripe espanhola, no caso, ela infectou 500 milhões de pessoas na época, né, em 1918. Isso era um quarto da população mundial, né? A população mundial tinha 2 bilhões de habitantes, né? E ela teve uma mortandade de 50 a 100 milhões, né? A grande diferença que torna esse momento sem precedentes é a possibilidade de a gente contar com esse sistema de comunicação, né, informacional, que ele é global e ao mesmo tempo ele entra nas casas. Então a gente tem pessoas isoladas em quarentena, uma quarentena necessária, né, um isolamento que eu defendo, assim, e com a possibilidade de se comunicar remotamente, né? Se comunicar digitalmente, assim, por online, né? Essa questão assim que tu falaste, assim, a questão do paradigma, esse paradigma ele não, na verdade, ele não é um consenso na sociedade, um acordo. Isso são os acontecimentos históricos que vai nos atropelando, os acontecimentos históricos que vai passando por cima de nós. A questão da pandemia que está ocorrendo hoje, ela simplesmente está passando
ela está nos atropelando e tá nos dando uma chacoalhada e dizendo assim, olha, daqui para frente não dá para ser mais assim. É como se o planeta Terra tivesse pedido um tempo. Ele disse, como o planeta Terra estivesse falando, e ele dizendo, olha, se não mudar, eu estou largando, eu estou indo embora. Não vai dar para continuar dessa forma. Tem uma contribuição aqui da colega Érica, que diz assim, ó, nesse momento nacional de tantos retrocessos e descrédito da ciência e da educação, como a escola, poderá se reinventar. Essa eu acho que é a questão chave, né? Se reinventar a escola pública nesse momento ímpar, sem perder a sua essência de espaço e transformação social. O espaço e a transformação social, o convívio das pessoas, né? A professor, aluno, escola, enfim, comunidade escolar. Depois ela conclui dizendo quais os novos saberes essenciais para os docentes. Esta é da Érica. Nós temos mais a Natália, que está dando um boa noite aqui, grande professor Jefferson, o Ricardo, o nosso colega, concordo com os professores, o Pacto de 88 não existe mais. O que surgirá em seu lugar? Então, aí tem questões importantes aí que dá para a gente abordar em cima. É exatamente assim, dar um abraço para a Érica. A Érica é uma colega minha, uma colega muito boa de trabalhar junto na escola, né? Uma pessoa que entende bem, eu aprendo bastante com ela. Exatamente isso. A escola tem a possibilidade, a gente não pode ver isso como uma coisa negativa. Quer dizer, é uma coisa negativa, né? Mas a gente tem que ver os pontos positivos que a gente pode tirar disso, né? Há uma oportunidade dos professores surgirem com um protagonismo social, né? Isso é muito importante. Como eu vejo isso, assim, para poder tentar explicar e contextualizar essa situação, podendo já respondendo essa questão da Érica, né? Tentando responder, tentando dialogar com ela. Eu vejo três momentos. Um primeiro momento que a gente é pego de surpresa, né? Algumas escolas, aí eu realizei um questionário, eu realizei o início de uma pesquisa, assim, de um levantamento de dados, que eu acho que é o que as comunidades, as escolas deveriam fazer. Assim. E aí eu estava conversando hoje pela manhã com um colega meu de Nova Santa Rita, o professor Rafael Vargas, e a gente estava conversando. Há necessidade de se fazer um levantamento de dados em cada comunidade, acredito que isso deve ser feito, do que foi realizado até agora, em termos de atividades, sejam elas atividades escritas, que foram entregues em forma de xerox, sejam elas WhatsApp, sejam elas vídeos, e junto com esses dados, um dado sobre a saúde comunitária. Seria bem interessante isso, porque nós estamos lidando com uma pandemia, né? Então, uma saúde comunitária da comunidade junto com os dados educacionais do que foi trabalhado até agora, nesse primeiro momento, nesses primeiros 2 meses, né? Num segundo momento, eu acho um conceito super importante, as escolas deveriam buscar agora, a partir de agora, uma aproximação com as comunidades. Então, assim, respondendo à pergunta que a Érica está dizendo, eu acho que eu comecei a ver autores tradicionais, ao mesmo tempo que eu vinha vendo o que estava acontecendo nas escolas, eu comecei a ver alguns autores educacionais que começavam a dialogar. Um deles é a pedagogia por projetos, né? A pedagogia por projetos parece cair bem nesse momento, assim, porque o projeto ele pode ser realizado tanto com um projeto para resolver uma questão pequena, de, por exemplo, uma questão pequena não, mas uma questão mais fácil de ser tratada, que é mais comum nesse momento, que é uma questão da fome, como fazer por exemplo, uma, uma conta assim de gastos mensais, ajudar a fazer isso, como também ajudar a organizar o cotidiano. Né? O projeto pode ser para ajudar o cotidiano dessas pessoas que muitas vezes estão perdidas, não sabendo exatamente o que fazer. Um projeto para aproximar a família dos educandos também, trabalhar junto à família, né? Então eu vejo isso. A questão da transformação, com certeza surge o paradigma da possibilidade dos professores da escola surgir com protagonismo, né?
com protagonismo para dando possibilidade dos sujeitos, né, dos educandos, surgindo como transformadores da sua realidade, né. Outra coisa importante, eu sou um entusiasta da escola presencial, né. As pessoas que me conhecem sabem, eu adoro o ambiente escolar, os corredores da escola, a frente da escola, as salas dos professores, todas, eu adoro a convivência presencial. Eu acho que a atividade remota agora, né, a gente tem que dividir a atividade remota de atividade EAD, eu acho que ela vem, essa atividade sem programação, que seria uma atividade remota para emergencial, né, ela vem para a gente pensar uma educação EAD como complementar da educação presencial. Eu acho que a gente não pode mais fugir disso, porque a gente percebeu o fosso, a diferença que existe, a lacuna que existe entre as escolas privadas e as escolas públicas, né? Porque eu fiz um questionário que mais ou menos 50 alunos de diferentes escolas responderam para mim, é uma pesquisa inicial. E achei impressionante, assim, em 100% foram unânimes, os educantes foram unânimes em dizer que tanto aqueles que utilizam, que têm as ferramentas digitais mais aperfeiçoadas e podem utilizar vídeo e aulas em tempo real, como aqueles que receberam simplesmente uma folhinha e que estão trabalhando em cima dessa folhinha, abrindo o celular quando podem, quando têm acesso, disseram que o professor é fundamental. O professor aparece como fundamental, que a educação e aprender em casa não é a mesma coisa do que ter a presença do professor, do que estar no espaço da escola, né? Eles dizem que a escola é um espaço de aprendizado, eles reconhecem a escola como um espaço de aprendizado, né? E o professor como protagonista desse processo. Outra coisa interessante, que já é uma coisa que eu pude constatar na pesquisa, né, que eu acho que é o que as escolas devem fazer agora, buscar dados e ver o que os professores já trabalharam e tentar criar um projeto a partir disso, a partir do que já foi trabalhado. Outra coisa que eu percebi assim é a variedade de atividades, a criatividade dos professores e das professoras, né, em várias atividades dos anos iniciais até o ensino até o ensino médio, assim, até o final do ensino médio. Uma variedade grande de atividades. Eu acho que os professores devem agora se organizar também em reuniões online, né? Se organizar em reuniões online e fazer reinventar, ressignificar todas as atividades, compartilharem atividades, né? Eu vejo a pedagogia do projeto como uma coisa bem possível de ser realizada, né? E um projeto que eu vejo assim inicial, talvez uma ideia minha, é a educação para a prevenção da vida psíquica, física e psíquica do aluno, né? É um momento bastante complexo, assim, né, Antônio? Concordo, Jefferson. Só ler mais uns comentários aqui. Mariana Rosa, boa noite, prestigiando aqui esta live de ótimo conteúdo. Obrigado, Mariana. A Natália aqui, concordo com o professor no âmbito do resgate do protagonismo do professor. Eu vejo também, sou uma que vê o copo meio cheio, esperando do verbo esperançar uma mudança na sociedade. O professor também vê uma mudança na sociedade em grande escala social. Correto isso, perfeito. A Érica, que complementa também, com certeza o ensino presencial é insubstituível. E entrou aqui, mais uma pessoa aqui, a Nilza, dando boa noite para nós. E, bom, completando isso que tu está falando ali, que é importante, eu acho que nós temos um dado agora, que na live que tinha feito eu e o Ricardo lá, no sábado passado, nós comentávamos, que era o seguinte: as aulas online, eu sou defensor dessa tese, né? Mas numa forma complementar, uma ferramenta muito boa do ponto de vista complementar. Mas só que aí eu me preocupava com a questão de alunos não terem acesso à internet. Isso me preocupa muito. Inclusive o Google, eu não sei quando, porque eu tenho
Eu não entro no e-mail, no meu e-mail com regularidade, né? Mas quando eu entrei no meu e-mail essa semana, tinha um aviso ali dizendo que tinha uma plataforma nova ali que eu podia acessar para fazer reuniões online. Isso também achei fantástico isso. E até sugeria fazer aulas com os alunos e tudo mais. Só que aí eu pensei o seguinte: eu não vou fazer isso com os alunos porque tem aqueles alunos que não têm internet. Isso me incomoda muito. Me incomoda muito pelo seguinte: tem um grupo de alunos que vão acompanhar, vão participar, e esses outros que não participaram vão ficar sabendo. E aí, o que eu tenho muita preocupação, esses alunos vão se sentir uns fracassados. Isso eu tenho muito medo disso. E o professor tem que ter essa sensibilidade de não dar algum recado que o aluno possa entender e ele não faz parte da comunidade escolar. Ele é um aluno de segunda categoria. Isto é muito preocupante. Mas, para minha surpresa, e só uma pandemia que pode provocar isso, uma pandemia ou algo semelhante, de grandes proporções, o governo do estado disse que vai disponibilizar crédito para alunos em celulares. Isto é interessantíssimo. Mas só uma pandemia pode provocar isso. E aí é o tema dessa nossa live, né? Uma quebra de paradigma. E nós estamos sendo atropelados. Em nenhum momento, em hipótese alguma, que o governo iria pensar numa possibilidade de crédito no celular para o aluno poder fazer trabalhos em casa, para o aluno poder pesquisar. Em hipótese alguma, isso estaria acontecendo. Em hipótese alguma. Então, inclusive, o governo está falando que eles vão disponibilizar uma plataforma nova aí para nós poder trabalhar. O governo que eu estou me referindo, estadual, né? Que vai estar disponibilizando uma plataforma nova para nós trabalhar. Isso também eu estou achando interessante. Vamos esperar para ver. Eles vão fazer cadastramento nos alunos, tudo mais. Então, assim, acho que nós temos que nos apropriar dessas ferramentas mais do que nunca. E aí, o que acho que era a Natália que tinha comentado aqui para nós, aqui, que é uma questão assim: o professor tem que ser o grande protagonista. Só que o professor tem que se dar conta que ele é o centro. Ele é o grande protagonista. Ele tem um conhecimento maior do que os alunos. Os alunos têm um conhecimento que trazem da vida, do cotidiano, que nos ajudam a compreender ele, e nós aprendemos com esses alunos também. Mas aquele conteúdo que ele está em sala de aula ali para trabalhar, nós dominamos esse conteúdo. Então, assim, o professor tem que ter consciência. Ele é o centro da escola pública e ele tem que fazer as coisas acontecerem. O que você acha sobre isso, prof? Não sei se eu entendi bem. A questão do protagonismo é um protagonismo mais social, né? No sentido de que se a escola não se aproximar da comunidade, outras instituições vão se aproximar, né? Então, o protagonismo do professor seria o protagonismo da escola, o professor como escola, os professores, o grupo de professores, né? Eu acho que o Nova, aquele educador português, ele desenvolve um termo assim que ele fala de conhecimentos imprescindíveis. O professor é detentor desses conhecimentos imprescindíveis, que seriam os conteúdos imprescindíveis, seriam conteúdos da disciplina, né? Isso o aluno tem o direito de exigir e o professor tem que lhe dar esses conhecimentos, eu acredito. Porque esses conhecimentos são conhecimentos que vão lhe permitir estar em igualdade de condição para ir adiante nos estudos, né? Então, acho que, se é imprescindível, o professor não pode fugir disso. Mas, em relação ao professor ser o protagonista, desse jeito ser o centro, eu acredito que o professor tenha que ter a postura de professor, ele tem que ter a postura de um professor e ser respeitado como um professor que detém determinado conhecimento. Mas eu fico ainda
com a ideia de que todo conhecimento, todo o ato educativo é um ato de mão dupla, que é uma ideia freiriana, né? Ao mesmo tempo que o professor aprende, ele ensina, ao mesmo tempo que ele ensina, ele aprende. Em todas as comunidades que eu estive, que eu dei aula, e iniciei em comunidades bem carentes, assim, no Partenon, na Vila São José, na subida do Morro da Cruz ali, sempre eu me coloquei como alguém que queria aprender e ensinar ao mesmo tempo. Né? Isso me acompanhou durante todos. Agora, em Nova Santa Rita, onde eu trabalho, nas escolas públicas há 12 anos, trabalhei na escola de loteamento, em outras escolas, no Hélio Fraga, agora onde eu trabalho na EJA, né, na Educação de Jovens e Adultos. Está chegando cortado na tua fala. Muito cortado? Está conseguindo me ouvir, Antônio? Fala que chegou cortado. Toda a minha fala? Agora deu? Eu estou te escutando bem. Está me escutando bem? Oi, tu está ouvindo? Estou te ouvindo. Então eu acredito que o conhecimento seja um conhecimento de mão dupla, mas o professor deve ter essa postura de professor, ele deve ser respeitado como professor na comunidade, né? Esse papel de professor, essa postura de professor. Acredito que ele seja o centro quando ele esteja tratando de assuntos, de conteúdos que ele domine, né? Realmente. Mas ele nunca domina completamente nenhum conteúdo. Eu não acredito nisso. Tanto que a história é um conhecimento amplo. Tem uma congelada na tela. Tu está ouvindo, Jefferson? Tem uma congelada na tela aqui. O que está acontecendo? Deixa eu ver aqui. Oi, tá me escutando? Escutando, Antônio? Alô, tá ouvindo agora? Estou ouvindo. Sim, não, que estava cortando. Aí pode falar agora. Não sei se isso responde à pergunta. Eu acredito que sim. Tem até comentários ali. Falo do protagonismo para afastar a contínua ideia de privatização da escola pública. Acho que o professor é um mediador. É a Érica aqui que está comentando, que será responsável pela articulação dos saberes. A Valquíria aqui, estava só dizendo que estava escutando bem o áudio aqui. Não, bom, quando eu estou falando assim a questão do professor ser o centro, é que é o seguinte, o professor na questão do centro, é ele que tem que propor a dinâmica na sala de aula. Em determinados momentos ele vai ser o mediador do conhecimento, sem dúvida nenhuma que ele vai ser esse mediador, né? Mas assim, eu entendo que é o professor que tem que determinar um ritmo de jogo. E ritmo de jogo em quais circunstâncias que eu acho assim, todas as turmas são diferentes, não tem turma igual. Nós fizemos um plano de aula para dar para todas as turmas. Nós chegamos lá naquela turma, a gente não consegue dar aquele plano de aula. Às vezes a turma está muito adiantada e outras vezes ela está bem atrasada. Então, o que eu digo assim, o professor tem que ser o centro no sentido de ele tem que compreender isso. Ele tem que compreender isso. Por exemplo, não dá para tu ter, digamos assim, um maior exemplo que eu tenho assim, é o seguinte, os livros eles são renovados a cada 3 anos. Você não pode ficar com um plano de aula de 20 anos atrás. Não dá para fazer isso. Então, o professor tem que ter a consciência que ele é o centro. Ele tem que estar atualizado e ele tem que fazer as coisas acontecer. E sempre assim, aí, tendo a sensibilidade de compreender os alunos que eles têm. E todos os alunos são diferentes. Uma coisa que eu digo assim, eu acho que ela é pertinente, Jefferson. E assim, tu está dando mal, tu está ensinando. E aí, daqui um pouco, tu fez alguma pergunta lá, e os alunos que se propõem a responder, cada um deles vem por caminhos diferentes. Um
um vai fazer várias voltas para chegar na resposta, aquele vai pegar uma linha reta e vai direto, não faz ali muita volta. Então, a gente percebe que os alunos eles são todos diferentes, né? E por isso que eu digo assim, é que o professor ele tem que se dar conta, porque a nossa profissão ela é diferenciada das outras profissões. E não é com a intenção de dizer que nós somos superiores às outras profissões, não é isso. Mas nós somos uma das profissões que é o pilar de uma sociedade. O pilar de uma sociedade. Já te passo a palavra, um comentário aqui do Ricardo. Até que ponto não seria necessário para aplicar essas mudanças a diminuição do número de turmas de regência? Hoje eu tenho 19 turmas e acabamos não podendo dar atenção nas profundas de todas as turmas. Sem dúvida, ele está falando que 19 turmas. Tu chega no fim do ano com 19 turmas, deve dar uns 300 ou 400 alunos aqui, tu não conseguiu decorar o nome de todos ainda. Em 200 dias letivos, não conseguiu decorar. Depois nós temos a Érica, concordo com o professor Antônio, nós devemos encaminhar as propostas. Depois a Luíse, que entrou agora. Boa noite. EAD, nesse momento de pandemia, é um recurso de exclusão. Muitos alunos não dispõem do acesso a celular e internet. Isso que nós estávamos falando, a Luíse, que é o seguinte, é que o governo vai disponibilizar agora um tipo de um crédito ali para os alunos que não têm condições, e aí nós temos que ver como é que vai funcionar, né? Mas toda essa problemática a gente é sensível, está correto para o comentário. Passo para o professor Jefferson. Eu acho que nesse sentido é bem o que a gente estava conversando aí, o que a Luísa está falando. Eu acho que a quebra de paradigma é exatamente isso que o Antônio está dizendo, me parece. A necessidade de realmente o governo, se ele confirmar isso, né, se ele conseguir fazer isso, se ele realmente fizer, vai possibilitar uma quebra de paradigma, porque aí nós poderemos utilizar, percebendo talvez essa exclusão, dessa falta dessa ferramenta, né, que a pandemia deixou claro essa distância grande de quem tem para poder ter uma aula um pouco de melhor qualidade, de quem não tem e não vai ter aula nenhuma, né? Então a quebra de paradigma seria exatamente isso. Nós os professores e a escola assumir o protagonismo a partir dessa ferramenta que vai nos ser disponibilizada, possivelmente nos seja disponibilizada. Então aí seria a quebra de paradigma realmente. Nós poderíamos utilizar essa nova técnica para poder desenvolver o nosso trabalho com melhor qualidade, né? Então seria uma quebra de paradigma. Mas acompanhando isso, eu gostaria de falar uma coisa. Eu acho que a grande quebra de paradigma depois disso, né, seria realmente o projeto educacional ser acompanhado de um projeto arquitetônico, né? As escolas precisam ser transformadas na sua arquitetura, seus banheiros têm que ser salubres, a frente das escolas, a escola tem que ser bonita. A escola tem que ter cores, tem que ter um bom odor, né? Por que aí sim seria uma diferença muito grande. Por que a escola de quem tem das redes privadas, né, tem todos os espaços e tem os espaços arejados e tudo mais? Nas escolas públicas também pode ter isso. Então isso é uma ideia do Anísio Teixeira, né, um dos grandes educadores brasileiros, né? Ele diz que existe uma relação de causa e efeito de meios e fins educativos entre o prédio e a educação escolar de um lado e o projeto e os fins da educação do outro. Então a gente teria que lutar tanto para ter essa nova ferramenta para poder transformar a EAD organizada e projetada como um complemento da educação, onde o professor seria o protagonista, seria o propositivo, né? E ao mesmo tempo ter uma reforma e não falar de obra, né? Falar de arquitetura, né? Falar de uma nova arquitetura para as escolas, repensar o modelo arquitetônico das escolas, né? É complicado nós termos escolas aí sem serem arejadas, sem possibilitarem que os alunos tenham um laboratório de informática, tenham um espaço para ter uma sala de arte, até mesmo um depósito para guardar, às vezes, os trabalhos que são realizados em projetos. É uma grande dificuldade.
Então, o Anísio Teixeira foi alguém que pensou isso lá na década de 50 e até hoje a gente não conseguiu realizar, né? Eu acho que a gente tem que deixar do improviso, da simplificação em termos arquitetônicos e passar para um projeto estrutural e arquitetônico que acompanhe o projeto pedagógico, já com essa possibilidade de ter esses dados disponíveis para todos os alunos. Acho que é uma luta que a gente tem que fazer. Eu acho que outra coisa é em relação à comunidade acompanhar o professor nas lutas, né, nas greves e tudo mais. Isso eu acho que vai ficar bem visível a necessidade de uma transformação. Né? Eu acho que as lutas que são feitas pelos professores deve ser acompanhada das comunidades escolares, né? Porque é uma luta pela escola, né? Pelo ambiente escolar de melhor qualidade, né? O professor Jeff tem dois comentários aqui muito bons aqui. A Valquíria está dizendo assim, ó, o professor já tem dificuldade com a internet. Imagina os alunos carentes. Concordamos plenamente. Só que, no entanto, nós estamos numa quebra de paradigma. Isto é, a pandemia está nos atropelando, está passando por cima. Depois eu quero dar um exemplo sobre isso, que ele é bem pertinente. A Érica, fazendo um comentário aqui, que é assim, ó, a pandemia está esfregando na cara dos governos as desigualdades que já estávamos acostumados do nosso cotidiano, isto é, os professores já sabiam dessa desigualdade, mas os governos agora, eu acho que eles já sabiam, mas é aquela coisa assim, né? Se eu não olho, não existe. Talvez o governo pensasse dessa forma. Se eu não olho, isso não existe. Se eu não falo, isso não existe. E a vida segue. Só que a pandemia chegou e, como a Érica diz, esfregou na cara dos governos agora. Não tem como não olhar. Ele olha para um lado, o problema faz a volta com ele, vai para o outro lado e percebe. E não tem como dizer, não sei o que está acontecendo. E a Érica depois complementa dizendo, repensar inclusive o que é uma sala de aula. Será que são necessárias de maneira como está formada hoje? Acho que a pedagogia dos projetos pode ser alternativa. Sem dúvida nenhuma, uma crítica que se tem há anos e anos, décadas, não sei se faz séculos já, uma crítica que se tem é a posição que os alunos sentam, né? Um olhando para a nuca do outro, né? Um atrás do outro, ali enfileirado. Então, isso já é um problema que a gente tem. Mas o exemplo que eu daria, e a Valquíria complementa ali, que o professor já tem problema com a internet, o aluno também. Certa vez dei aula numa escola e estava a transição de trocar o quadro verde lá, o quadro de giz, para o quadro branco, a caneta, o canetão, né? E aí me chamou muita atenção numa escola, que a escola, quando eu cheguei lá, a escola tinha a metade do quadro era verde, para giz, e a outra metade era de canetão. Eu achei estranho aquilo. Eu perguntei para os alunos, mas o que aconteceu aqui? Aí eles disseram, né, que tem uma professora que não consegue escrever de canetão e só consegue escrever de giz. Então tiveram que fazer assim. Então, assim, a quebra de paradigma, nós temos que aceitar o seguinte, que o mundo está girando. O mundo não está parado. O mundo está girando, as pessoas estão girando. Os alunos que nós temos em 2020 não é os mesmos alunos que nós tínhamos em 2010. Não é os mesmos alunos que tinham na década de 90 e 80. Isto é, o mundo está girando. E aí aquela música do Lulu Santos, que nada do que foi será, né? Há um minuto que foi outro dia. Porque a vida vem em ondas como ondas do mar e as coisas estão acontecendo e nós temos que nos habituar aos novos tempos. Já lhe passo aqui, fomos parado, a Luísa de novo complementa aqui, nós professores não fomos preparados para este momento, assim como os alunos. Muitos de nós temos dificuldade de usar essas ferramentas, sem falar na falta de condições de um espaço adequado.
duas questões que ela comenta aqui, professor Jaripasso, e aí queria comentar sobre isso, que é o seguinte, ó, nessa quebra de paradigma, o governo tem que dar uma assessoria para os professores. Isto é, tem que ir lá um profissional da área e dar aula para os professores. Não é aquela coisa assim, gente, se virem. Como é que nós vamos ensinar para os alunos determinadas ferramentas? A gente não sabe. Então, a gente tem que ter um suporte técnico de um profissional que vai chegar lá e vai dizer para nós, vai dar uma aula para saber como é que funciona tudo. Então, mais do que nunca, o governo vai ter que ser presente nessa quebra de paradigma. Professor Jefferson. Eu colocaria essa quebra de paradigma com três aspectos. Então, colocaríamos a questão da digital, né? De dotar as escolas de uma possibilidade das ferramentas digitais, né? A questão arquitetônica, que a escola tem que ser pensada uma hora ou outra, a escola vai ter que ser pensada os seus espaços, não tem como, né? E a questão da formação, né? Mas é interessante porque eu tô aprendendo muito durante esse período de quarentena, tá? Eu já fiz um podcast, consegui aprender, eu não sabia o que era, consegui aprender, já fiz uma aula, a gente tem uma aula pública em Nova Santa Rita, né? A gente desenvolve um projeto de aula pública em Nova Santa Rita. Então a gente não teve como fazer aula presencial, né, por causa da questão do isolamento, e nós organizamos no Zoom uma reunião virtual. Também foi outra coisa que eu aprendi a fazer, que eu não sabia. Então, eu estou procurando me aperfeiçoar. É evidente que tem que ter a formação e a especialização, e tem que ter a gente tem que lutar por isso, com certeza, por uma formação. Com certeza isso é fundamental, né? A formação continuada faz parte de qualquer projeto, né? Não existe projeto nem modificação na educação se o professor não tiver o acompanhamento e uma formação continuada. Com certeza a formação continuada vai ser mais importante agora nesse momento, né? Uma coisa que eu estava pensando eu vi um trabalho muito legal, assim, porque nessa entrevista, nesse questionário que eu dei, vieram atividades muito interessantes, muito diversificadas, assim, muito criativas, assim. E uma delas foi que uma aluna, deixa eu pegar aqui, uma professora ensinou simplesmente os alunos, mandou um vídeo ensinando os alunos uma folhinha, né? Ensinando os passos de como os alunos deveriam higienizar e lavar as mãos, né? E aí, logo depois, durante a semana, durante o mês, os alunos começaram a mandar imagens para ela de vídeos e de fotos delas ensinando os pais, ensinando os irmãos a lavar as mãos em casa. Né? Então, isso é um aprendizado, um foco na aprendizagem. Né? Mas o que eu gostaria de falar é o seguinte, ó, a gente deveria tentar nesse momento agora, pelo menos, que a gente tá com fazendo um improviso, na verdade, com certeza deve ter o profissional, né? A gente tem que começar a trabalhar em um outro espaço-tempo, pensar as atividades em um outro espaço-tempo, né? Então, eu acho que a gente tem que ir também, ao mesmo tempo que a gente vai aprendendo, ensinando os alunos esses passos, todos os passos. Não que a gente esqueça a forma que a gente fazia antes da pandemia, antes desse apagão de 2 meses, digamos. Mas a gente deveria começar um passo a passo a partir da utilização das ferramentas digitais. Começar com ferramentas simples e depois tentando passar para ferramentas mais complexas. Aqueles que têm o acesso, evidente, para aqueles que tiverem o acesso. Eu estou imaginando já com o governador cumprindo essa promessa e conseguindo colocar para a gente esses pacotes de internet, disponibilizando isso para os alunos. Isso seria fantástico, né? A gente poder realmente projetar aulas, ter uma formação, né, continuada em cima disso. Isso pode acontecer o ano que vem, e a gente conseguir preparar aulas em cima de plataformas já tendo essa formação e podendo ensinar para os alunos um passo a passo, desenvolver junto com os alunos um passo a passo eu já fiz atividades mistas, né? Posso chamar de atividades mistas. Tem atividade presencial, atividade que ela é parte presencial e parte em casa. Aí a gente fazia no nono ano, na Escola Hélio Fraga, ali em Nova Santa Rita, a gente fazia... os alunos, eu dividi o conteúdo da história contemporânea, assim, da história mais recente, em 5, 6 grupos dentro dos nonos anos, e isso já uns 2, 3, 4, 5 anos atrás, assim, que aí era meio que uma novidade. E eles preparavam PowerPoint para apresentar.
só que eu tinha o contato deles por Face, então eu ficava conversando e monitorando os grupos pelo Face, né? E depois passou a ser pelo WhatsApp, né? Então é uma atividade mista. Então eu tento lembrar bastante das atividades mistas que eu fiz. Eu lembro também de ter feito uma outra atividade que era um, eu fiz um telejornal, foi outra atividade mista, assim, quem tinha internet em casa ficava com a parte de edição ou com a parte de procurar alguma coisa e enviar para o grupo, né? Ou trazer para o grupo presencialmente na aula. Quem não tinha, às vezes ficava com a parte escrita de fazer o roteiro, fazer a fala, fazer o seu apresentador, seu repórter do telejornal. Então, essas atividades mistas nos ajudam a gente pensar agora atividades remotas, se a gente tiver a possibilidade de trabalhar isso em EAD, né? Eu acho que sim. Essa eu acho que está sendo uma grande oportunidade para a gente repensar a educação. E faço o comentário na questão que tu fala se a arquitetura da área. São prédios assim que não dá para dizer que eles são formados para a escola. Os ambientes insalubres, ambientes muito ruins assim, e ambientes não agradáveis, que é a situação, né? Porque o aluno ele tem que ir para um ambiente que ele é agradável, confortável, onde ele vai se sentir bem ali, né? Está comentando para nós aqui a Érica, aqui, quem não tem acesso também precisa ser alcançado. Então, devemos pensar nas atividades impressas que precisarão ser entregues aos alunos. A questão das atividades impressas, as escolas, as direções das escolas estão proporcionando isso, né? Mas só que na questão da América aqui, mesmo assim, nessa quebra de paradigma, nós temos que insistir aos alunos, aos pais, com os devidos recursos, é claro, que eles têm que estar mais presentes nesse mundo virtual, sem dúvida nenhuma, né? E aí ela comenta aqui, educação híbrida, esse é o nome. E tem uma questão que eu acho que ela é pertinente, que é assim, ó, esse processo que a gente está vivendo, né, que ele é um processo assim que a gente precisa reaprender com ele. Não sei se o professor concorda. Esse perfil de alunos que nós temos, eles são alunos capazes, eles são alunos inteligentes. Tanto é, eles estão conectados no mundo virtual, mas o que eu observo na sala de aula, eles estão conectados nas redes sociais e principalmente nos joguinhos. Principalmente nos joguinhos. E aí, quando se pede, mesmo aqueles que têm acesso à internet, quando se pede um trabalho para pesquisar, eles têm muita dificuldade para produzir um trabalho com um mínimo de qualidade, mesmo tendo muita habilidade nas redes sociais, tendo muita habilidade nos tais joguinhos lá, são milhares de joguinhos que eles têm acesso e fazem, acontece, né? Mas quando eles vão para poder produzir um trabalho escolar, eles têm muita dificuldade. E aqueles que têm acesso à internet, não sei se com o professor isso acontece, o pessoal que está nos acompanhando aqui, isso acontece, tu pede um trabalho em PowerPoint para os alunos, aqueles que têm acesso à internet. Alguns alunos perguntam, mas não dá para fazer na cartolina? Na cartolina é mais fácil. Alunos perguntam isso, alunos que têm acesso à internet. Então, aí eu volto nessa questão assim, ó, o professor ele precisa dar a linha do jogo. Ele precisa, mesmo que o aluno não queira, ele tem que forçar que o aluno desenvolva tais habilidades. E desenvolver habilidades no mundo virtual hoje, trabalhos apresentáveis, PowerPoint, Word, Excel, enfim, tudo isso ele tem que se apropriar, porque o mercado de trabalho vai exigir isso dele, muito mercado de trabalho. Já lhe passo a palavra, complementando aqui a Luísa, diz para nós.
Esse governo federal, que aí está, desde o início defende o IAD. Será que não vão aproveitar desse momento e pôr em prática esse projeto neoliberal pós-pandemia? Eles já estavam falando na questão do projeto IAD, né? Mas eu, particularmente, eu não defendo esse projeto, eu sou radicalmente contra. IAD é complemento. E a Érica termina aqui dizendo para nós, mas nós ensinamos eles a pesquisarem usando as ferramentas digitais. Ela está perguntando se a gente ensina eles a pesquisar. Aí eu respondo assim, Érica, nós temos muita dificuldade em ensinar por um motivo. No meu caso, que sou das humanas, eu tenho 2 períodos por semana. Com esta ferramenta digital, agora, se os alunos conseguirem se apropriar e eles tiverem recursos para isso, que o governo está prometendo, aí sim nós podemos fazer. Aí sim nós podemos fazer uma cobrança efetiva e realmente ensinar ele. Então, vendo, depois daqui a Érica de novo, eu venho me questionando sobre isso. Será que eu estou auxiliando o aluno a desenvolver essas habilidades? Isso eu acho, professor, é o que todos nós, professores, pensamos, né? Será que eu estou dando recado? Será que eu estou sendo um bom professor? Será que eu não poderia fazer mais? É a dúvida de todos nós, certo? Ah, não, essa é uma dúvida que acompanha, eu acho, os bons professores, né? Os professores interessados. Todos os professores interessados, eles se questionam sobre seus trabalhos, né? E aquele professor que diz que ele sabe tudo, ele não é um professor interessado, ele realmente está se colocando bem acima dos alunos, isso não é uma coisa boa. Eu acho que são dois momentos distintos, Antônio. O que tu falaste ali, se nós tivermos os recursos, nós podemos exigir. Com certeza, o professor tem que exigir que o aluno faça isso, dá nota para isso. Agora, naquele outro momento em que a gente não tinha o recurso, é meio complicado de tu exigir, né? Porque tu ficava sem saber quem tinha e quem não tinha, né? Mas a partir do momento que a gente saiba que todos têm acesso, isso seria perfeito, né? Eu também não sou um entusiasta do ensino EAD completo, eu sou um entusiasta do ensino presencial. Eu acredito que a gente não pode deixar o professor perder o protagonismo e ele ser o que nem nessa pesquisa que eu fiz, que os alunos dizem que é impossível. Os alunos não acreditam e não defendem a ideia, nenhum aluno defende a ideia de que o professor seja substituído, né? Eu acho que eu estava lendo um trabalho da professora Patrícia Bear, que é especialista em AD da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, né, onde eu fiz o mestrado, e tem uma parte do trabalho que ela defende, assim, que foi uma coisa bem didática, assim, que ela diz que, na verdade, o trabalho seria, a princípio, seriam três pontos, assim, a busca de informações, né, ensinar, no caso, ensinar como buscar informações, e depois fazer uma reflexão. Daí eu busquei nela, mas não é exatamente isso que ela diz, eu busquei alguma coisa no trabalho dela, né? Seria a busca de informações, ensinar a buscar e selecionar informações pertinentes para o tema que está sendo trabalhado, para o assunto, para o projeto, fazer uma reflexão, isso que eu estou pensando foi minha construção, transformar informação em conhecimento. Isso é um ponto fundamental, né? E transformar informação em conhecimento, a gente transforma com ensino oral, a gente pode transformar informação em conhecimento com uma folhinha, com texto lido por todos, como a gente pode transformar através de um vídeo que a gente vê. Então, informação é alguma coisa, um dado que eu recebo, são dados que eu recebo, que eu vou recebendo, e o conhecimento é quando eu consigo relacionar isso com alguma coisa que eu já sei, fazer inferências e tornar isso significativo para mim, né? Então, assim, uma Jefferson, busca de informação. só uma pergunta aqui. A Luíse está perguntando onde encontra essa pesquisa, professor Jefferson? Aí eu passo, depois ela está nas referências eu passo, eu não anotei agora aqui, infelizmente, desculpa, eu não anotei, Luiz, mas eu vou te passar depois, eu posso te passar. Eu vou deixar Tá, como mensagem depois embaixo da live aí, tá? certo. É um texto bem interessante, um texto que está como obra, assim, leitura sugerida para a seleção do mestrado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul nessa parte da EAD. Tá? Eu vou colocar na live depois embaixo ali. Então seria a busca de informações, né? A reflexão transformando essa informação em conhecimento,
que seria um conhecimento significativo, onde o educando poderia fazer inferências, né, sobre isso, relacionar com alguma coisa que ele já sabe, e a postagem dos resultados de alguma forma com alguma ferramenta digital. Poderia ser PowerPoint, poderia ser num blog, né? Eu acho que isso é uma forma bem interessante de começar a se trabalhar, assim, no início de trabalho, né? Eu lembro que no final no último dia de aula, agora antes na educação de jovens e adultos, antes da gente parar para o isolamento aí, parar para a quarentena, eu fiz um trabalho sobre, a gente juntou os alunos, a gente dividiu em grupos, eu acho que 5 ou 6 tinham acesso à internet, não 6 tinham acesso à internet, a gente dividiu em 4 grupos, assim. E aí a gente fez exatamente o que era o último dia, a gente estava conversando sobre isso, a gente não sabia a profundidade ainda do assunto, da pandemia e tudo mais, que se alastrar dessa forma. E a gente fez um trabalho, uns trabalharam sobre a origem do vírus, buscando informações, outros trabalharam sobre o vírus no Brasil, outros trabalharam sobre a própria constituição do vírus, né? Outros trabalharam sobre a questão do isolamento, e depois a gente fez uma leitura, assim, sobre isso em sala de aula, e eu acho que o pacote ele tem que ser utilizado também em sala de aula. Esse negócio de que o aluno, aí sim o professor tem que ter uma postura para fazer isso, e a escola tem que tomar o protagonismo de organizar e criar uma disciplina para isso, uma disciplina para o estudo, né? De que o ambiente das salas de aula, eles podem ser também, o ambiente da escola pode ser o ambiente em rede, né? Que pode ser ensinado e aprendido como ser utilizado, né? Uma sala de aula a gente tem que conseguir chegar nesse ponto, da gente conseguir organizar os alunos a ponto da gente pedir para ligar a internet em determinada turma e a gente poder fazer um trabalho de pesquisa ali, né? Que eles possam levar para casa e continuar esse trabalho à distância, né? Postando os resultados, né? Acho que a gente tem que tomar protagonismo e ensinar para eles, sim, a utilizar essas ferramentas, né? Tá correto. Entra aqui para nós aqui o Rafael Vargas, né? Está dando boa noite aí, está dizendo: o professor é o principal ator para a educação, mas com a pandemia fortaleceu o EAD. Aí ele está dizendo ali que o professor é o principal centro, né? Mas com a pandemia fortaleceu o EAD. Qual seria o equilíbrio para esta nova realidade? Ensino presencial, EAD, para total benefício dos educandos. E depois nós temos a Valquíria. A arquitetura das escolas realmente não favorece o aprendizado, certo? E depois a Vera Beatriz. Oi, tio. Acho que é contigo, ó. A Vera Beatriz aí está te dando um oi aí. Enfim, professora, nós temos aí 57 minutos aí, 39 segundos. A preocupação do Rafael aqui, né? Tá falando sobre a questão do professor, o principal ator, mas a pandemia está fortalecendo o dia a dia. Eu acho que não, eu acho que a pandemia está forçando nós a nos transformarmos mais digitais, eu acho. Mas aí o que o professor Jefferson tinha comentado, né? A presença do professor em sala de aula, alunos em sala de aula, ambiente escolar, isso não tem como substituir, porque senão nós vamos ter assim uma educação muito precarizada, mas muito precarizada mesmo, né? E a educação como um reforço a mais, isso sem dúvida nenhuma pode contribuir e muito. E aí a Érica está dizendo que passou muito rápido o tempo, né? Prof, faz um comentário e depois a gente termina, eu lhe faço a pergunta de encaminhamento. Faz um comentário sobre o que o Rafael Vargas está falando para nós aí. Parceiro de trabalho lá de Nova Santa Rita. Ali onde é que é a Vera Beatriz dando oi, deve ser o meu sobrinho dando oi pelo Face da minha mãe. O Gabriel, oi, Gabriel. E
eu acho que a gente tem que pensar assim, ó, o aprendizado remoto é o conceito que já vem, então é um conceito que vem já quebrando paradigma. O aprendizado remoto, que é essa segunda fase que a gente está entrando agora, né, que não é um EAD, porque o EAD exige toda uma preparação, exige pessoas especializadas para trabalhar, tudo mais, existe a necessidade de uma formação. O trabalho remoto é um trabalho emergencial. Então, ele é o que possibilita, se nós tivermos esse pacote do governo aí, ele possibilita uma quebra de paradigma conceitual, uma técnica de paradigma de a gente poder usar uma técnica informacional, usar as técnicas informacionais de forma diferente. Então, a escola vai se transformar, vai constituir uma quebra de paradigma, né? Com certeza vai constituir uma quebra de paradigma. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar como protagonistas, os professores e a escola como um todo, para realmente romper esse paradigma como uma forma revolucionária, né? Porque depois dessa pandemia só tem duas coisas que pode acontecer: a gente voltar para uma proximidade do que era o normal anterior, que não vai ser mais, né? E ficar estagnado sem ter modificação nenhuma. A gente tem uma involução, né? Com evasão de alunos, se a gente não tomar o protagonismo e não tornar isso interessante para os alunos, a gente vai ter que fazer esse trabalho social, ou a gente realmente proporcionar uma revolução, onde a gente consiga pensar no trabalho, passando de um remoto para um trabalho EAD, que a gente se aproprie dessa técnica e a gente torne isso uma possibilidade de revolucionar a escola, né? Eu gostaria de falar sobre para concluir, que eu gostaria de falar sobre um pensamento, sobre um conceito capital cultural. É um conceito do Pierre Bourdieu, né? Ele fala que cada segmento social adquire os benefícios das suas condições de classe, essas condições materiais que são passadas de geração para geração na classe, né? E a escola, ela vai romper com isso, ela pode romper com isso ou manter e reproduzir essas condições materiais de classe, né? Ela pode romper a partir do momento que ela, que ela trabalhar com o aluno a possibilidade de utilização dessas técnicas novas. O Pierre Bourdieu ele coloca o capital cultural se manifestando de três formas, né? Como estado incorporado, onde os sujeitos incorporam o conhecimento, no caso seria o conhecimento do Windows, Word, dessas ferramentas todas, da digitação de texto, que teria que começar por isso, e depois ir para o Whats, utilizar salas de aulas virtuais e tudo mais. O estado objetivado, que é tu ter o aparelho, né? Tu ter os bens culturais, nos casos ele coloca como quadros, como pinturas, mas para nós seria a máquina, a disponibilidade de ter realmente os computadores, né? E o estado institucionalizado, que seria a possibilidade da gente ter, no caso ele coloca como diploma, da gente ter a formação certificada, mesmo com a formação continuada de trabalhar com essas novas ferramentas digitais, né? Eu acho que a quebra de paradigma é possível, né? A gente assumindo esse protagonismo e a gente exigindo do governo nada mais do que é o necessário, que a escola pública seja uma escola de qualidade, que ela tenha tanta condição material quanto a condição pedagógica e um salário digno para os professores, né? Que os professores sejam bem remunerados e possam desenvolver o seu trabalho com qualidade. E que os alunos e a família possam trabalhar junto com os professores, né? Bom, agora concluindo, agora vou responder aqui para o Diego e a Valquíria. A Valquíria está dizendo: assunto bom e importante, tem pouco espaço, parabéns pela iniciativa. E aqui, professor, vamos fazer um desafio para outros colegas também, que é o seguinte: estamos numa quebra de paradigma que eu acho que ele é geral em vários setores da sociedade, em vários setores. A educação é um deles. Uma outra quebra de paradigma que nós estamos tendo é na questão dos meios de comunicação. Nós estamos muito refém aos grandes meios de comunicação e suas pautas que eles trazem para nós, dizendo o que nós temos que seguir e o que nós temos que nos ater. O maior exemplo disso, hoje, nós estamos falando um tema de extrema relevância. Não tem nenhum canal de TV falando sobre isso.
Não tem nenhum canal de TV levando professores lá para poder debater um tema que é de extrema relevância. Um exemplo para nós que estamos aqui no Rio Grande do Sul, essa semana aconteceu um assassinato bárbaro de uma mãe que matou uma criança, um filho, né? Bom, o jornal local aqui chamado RBS, que é o jornal do almoço, e tem o jornal da noite, né? Eles já estão falando isso há 5 dias. E eles vão continuar falando nisso aí para os próximos 3 meses, né? E aí outros temas que são muito relevantes, eles simplesmente não pautam. Então, assim, nós temos que pautar esses temas. Nós temos que discutir esses temas, porque nós somos o protagonista. Nós quem? Professor, alunos, pais, direção, comunidade escolar, nós somos os protagonistas e nós somos os interessados para falar sobre isso, e mais ninguém. E, e aí, complementando aqui, ó, o Diego está dizendo para nós, como professor, como professores, qual a opinião de vocês sobre a volta das aulas e qual o impacto dessa pandemia na aprendizagem dos alunos? A volta nas aulas agora, ela não pode ser feita porque a questão da pandemia, o que os especialistas da área da saúde diz, nós estamos subindo ainda, nós não chegamos no teto e não estamos caindo. Então, por isso que as aulas aí elas estão sendo prorrogadas e possivelmente não volte antes de setembro. E aí ele complementa dizendo, mas a pandemia na aprendizagem dos alunos vai prejudicar? Com certeza vai prejudicar, que eles não estão tendo a questão presencial. Mas só que nós temos que aproveitar essa pandemia para tirar algo de bom aí, que é essa quebra de paradigma. E agora, professor, que nós já estamos aí a 1 hora e 6 minutos e 32 segundos, a gente vai concluindo aqui a nossa live, já lhe faço convite para futuramente a gente voltar aí e continuar esse assunto aí, ou melhor, vamos aprofundar ele. Vamos pegar subtemas aí, vamos aprofundar, quem sabe a questão da arquitetura. Quem sabe nós tinha que trazer algum arquiteto aí, com ideias modernas aí que a gente pudesse discutir aí uma ideia aí, seria uma escola moderna aí. Vamos pensar num tema assim para a gente poder debater. Mas, como a gente está chegando no final, eu lhe faço uma pergunta, que é uma pergunta pertinente, e acredito que todos nós, em algum momento, a gente pensou em voltar no tempo. Com certeza, né? O pessoal tem dois convidados que vieram aqui, a primeira coisa que eles falaram assim, vou ter que falar um pessoal e um histórico, né? Aí um pessoal que eles usaram foi a questão do futebol, né? Não, mas aquela final lá eu teria mudado aquela final. O pessoal do futebol levantou isso, né? Mas então, um fato histórico, o que daria para ter mudado na história, na sua opinião? O que mudaria? Terminando a Érica, dando obrigado, colegas, por esse espaço de debate, aprendizado, abraço. O professor Jefferson, o que mudarias? Antônio, primeiramente eu gostaria de te agradecer, achei um espaço muito importante, essa possibilidade que tu está abrindo para a gente conversar, dialogar, e todos os professores que estão aí escutando, os pais e amigos e familiares, né, que estão escutando e estão aproveitando bastante esse momento. Acredito que nem você aí, que esses temas não são tratados na grande mídia, e que precisam ser tratados. A gente está abrindo um espaço, está sendo protagonista, um dos protagonistas em tratar esse assunto que é super importante, de cara aberta, aí, botando nossas ideias, né? Agradeço o convite de voltar, já estou até ansioso para voltar, tá? E a gente poderia utilizar também a questão do Anísio Teixeira mesmo, com as escolas parque, com o arquiteto. Seria bem interessante a gente conversar com um arquiteto sobre isso. Seria um bar fantástico. Para responder a tua questão, a gente tinha conversado, disse que podia ser um momento que fosse importante na educação, né? Como a gente conversou muito disso, eu voltaria na década de 50, quando Anísio Teixeira e Paulo Freire estavam vivos. São os dois principais, eu acredito que sejam dois dos principais educadores brasileiros. E colocaria os dois para dialogar. O Paulo Freire falando dessas ideias fantásticas deles de método de educação, de ensino e aprendizagem,
de escola de educação transformadora, né, conscientizadora e a pedagogia da esperança, colocaria ele para conversar com Anísio Teixeira, para dizer o que poderia ser feito nesses espaços, nesse espaço arquitetônico da escola parque, né, que eram escolas programadas para produzir a democratização, para que o aluno pudesse ter ali dentro, trabalhar ali dentro temas que fossem importantes para prepará-lo para a vida mesmo, de maneira democrática. E a democracia do Anísio Teixeira também estava na questão de possibilitar, que a gente estava falando, escolas bonitas, escolas agradáveis e o ensino universal, né? Eu voltaria na década de 50, então, para promover esse encontro, Antônio. Legal. Professor Gerson, lhe agradeço muito, lhe agradeço a participação dos comentários aqui, que foi muito qualificado os comentários, muito inteligente, foram 41 comentários que nós tivemos aqui. Eu acho que com certeza foi o maior número de comentários que nós já tivemos, de extrema relevância. Deu para, inclusive, abrir outros horizontes aí, para a gente estar pensando a educação. Professor, obrigado, uma boa noite e um bom fim de semana. Boa noite, Antônio. Obrigado.